E o time do Flamengo, que está prontinho para o seu segundo desafio no Campeonato Carioca. E desta vez será contra o time de Bangu, de Moça Bonita, o Mengão, que ainda jogará com o seu time sub-20 nesta rodada. Além disso, a diretoria do Flamengo também está em negociação com o West Ham da Inglaterra. As negociações continuam em busca da contratação do meia Lucas Paquetá. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando, né? E trazendo aí sobre essa situação, esses movimentos do Flamengo no mercado da bola em busca de contratações. E no final do vídeo vou trazer para vocês o campinho do provável time do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo! Vamos falar do Flamengo agora. Vamos para o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Jufo. Ele está no aeroporto e vai falar de mercado da bola. É reforço para ir buscar no aeroporto, mas ainda não é o Paquetá. Será que ele vem mesmo? Fala, Jufo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Quem você está esperando? Boa noite, Marcela, André, Zupac, todo mundo ligado no Sport Center. É um reforço para vir buscar no aeroporto pela importância dessa posição depois que o Flamengo perdeu o Matheus Cunha para o próprio Cruzeiro, que a gente estava falando aí as notícias. Quem vai chegar aqui é o goleiro Andrew, ex-goleiro agora do Gil Vicente. O Flamengo já tinha assinado um pré-contrato com ele para julho, né, quando o vínculo do Andrew com o Gil Vicente se encerra, mas aí diante da importância, da prioridade, né, como o Boto disse nos últimos dias, de contratar um goleiro, o Flamengo chegou a um acordo com a equipe portuguesa, vai pagar ali 1,5 milhão de euros pela contratação do goleiro Andrew, 10 milhões de reais, cerca de 10 milhões de reais, para a contratação imediata. Então o Andrew chega daqui a pouquinho aqui no Rio de Janeiro, vai passar por exames médicos, toda aquela bateria de exames tradicionais e depois assinar contrato com o Flamengo por 4 temporadas até o final de 2029. Um goleiro muito jovem, 24 anos, 1,89 m, alto, pegador de pênaltis e bom no jogo com os pés. Duas características que o Flamengo prioriza muito nesse estilo de jogo do Felipe Luiz e também toda a diretoria. Um goleiro então que chega para disputar vaga com o Rossi, não para ser meramente um reserva. O Flamengo queria um goleiro que chegasse para disputar vaga com um dos principais nomes da última temporada. E com a chegada do Andrew e também já a apresentação do Vitão, o Flamengo encerra as prioridades do mercado. José Boto disse que um goleiro e um zagueiro eram as prioridades do Flamengo para a próxima temporada. Essa temporada agora é de 2026. A partir de agora, como ele mesmo diz, entre aspas, botando aspas para o diretor do Flamengo, o Flamengo vai atrás apenas dos sapatos, apenas posições que não são prioridades, não tem carência, mas que vão fazer o elenco evoluir, vai fazer o elenco do Flamengo ficar ainda mais forte. E o principal sonho é de Lucas Paquetá, do West Ham. Flamengo e o Paquetá já têm um acordo de um contrato de 4 temporadas, e agora falta resolver com a equipe inglesa. Mas aí tem alguns problemas. O teto do Flamengo para essa negociação é de 40 milhões de euros e o West Ham pede 57 milhões de euros. 40 milhões de euros dá 250 milhões de reais, 57 milhões de euros são 360 milhões de reais. Então tem um gap aí de 100 milhões para o Flamengo tentar negociar. A apuração do nosso Bruno Andrade, a nossa equipe do Fala Fonte, é que o West Ham vai se reunir essa semana com o Flamengo e também entre a diretoria para tentar chegar num meio termo, chegar a um valor para negociar o Paquetá com o clube rubro-negro. Porque o Paquetá quer se transferir para o Flamengo. Esse é o principal trunfo do time carioca, o desejo do jogador em voltar para o futebol brasileiro. Na Europa, o Tottenham seria um dos interessados, mas o jogador está forçando uma vinda para o futebol brasileiro, mas aí tem que entrar nesse acordo. Um outro problema do Flamengo, Marcela, são nos bastidores, já que o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, está fazendo de tudo para manter o Paquetá pelo menos até o final da temporada europeia, porque o West Ham está na zona de rebaixamento e o Paquetá é um dos principais jogadores do clube. Então o Flamengo vai ter que lutar contra o preço e contra o técnico da equipe inglesa.
Tá certo, Jufo, obrigada aí pelas informações. É justo que ele queira contar com o Paquetá, o seu principal jogador nessa luta contra o rebaixamento, Zupac. Queria que você falasse sobre a redução, a espera de redução dessa pedida do West Ham e a vontade do jogador. O quão importante, muitas vezes, essa vontade para o jogador poder voltar ao Brasil? Um dos mais gabaritados advogados de direito esportivo, e que inclusive faz parte da nova, né, da atual gestão do Flamengo, o doutor Marcos Mota, muito respeitado no mercado do futebol, ele tem uma frase que é: quem controla a operação é o jogador. Que por mais que o clube tenha os direitos, o clube aceite ou recuse as propostas e faça a venda, quem controla a operação é o jogador. Que no fim das contas a vontade do atleta costuma prevalecer porque ele é o dono do seu desempenho, ele é o dono do seu comprometimento, ele é o dono da sua satisfação e isso também tem peso, né? Então acho que a vontade do Lucas Paquetá pode ter algum tipo de peso caso o West Ham perceba que um jogador talvez insatisfeito renda menos, que esse jogador rendendo menos com um possível rebaixamento que é uma chance considerável de acontecer, embora a gente tenha aí 17 jogos por serem disputados na Premier League, um jogador com rebaixamento valeria menos, como disse ontem o Bruno Andrade, um jogador caminhando para o seu último ano de contrato também vale menos, então essa pressão do atleta pode convencer o West Ham a abrir negociação, a diminuir a sua pedida de venda, mesmo entendendo que ele é bastante importante tecnicamente para a equipe, porque ele é. O West Ham é um time bastante limitado, o Lucas Paquetá tecnicamente é o melhor jogador, é o único jogador lúcido, de fato, em termos de criação do meio-campo de uma equipe que tem muitos problemas. Então, para o clube inglês, é uma situação difícil entre o que você precisa para agora e o que pode desvalorizar no curtíssimo espaço de tempo. O jogador quer voltar ao Brasil. Tenho a impressão que, embora o Paquetá tenha mercado na Europa, dentro da própria Inglaterra, acho que tudo o que ele passou nesses últimos anos com o caso da investigação sobre o possível esquema de apostas, os cartões que ele teria tomado de propósito e nada foi provado a respeito, eu acho que isso mexeu muito com a cabeça do Paquetá e fez ele querer estar perto do seu ambiente. E hoje existe um clube no Brasil, que por coincidência é o clube dele, que possibilita para um atleta estar aqui e financeiramente não estar tão distante e competitivamente brigar pelo melhor que ele pode brigar e ainda almejar disputas mundiais, né? Então acho que o contexto do Flamengo e o fato de ser o Flamengo para o Paquetá dá uma vontade de voltar para sua casa depois de tudo que ele passou. Imagino que seja essa a linha de pensamento, mesmo ele estando ainda aos 28 anos. E vontade do jogador muda muita coisa, já vimos inclusive o Gerson agora há pouco, né, no início do Sport Center, André. Sim. E 40 milhões de euros, que parece ser o teto do Flamengo, não sei se o Flamengo vai conseguir chegar mais do que isso, ou está disposto a pagar mais do que isso, é algo para mostrar pro Brasil e pro mundo. Olha o que eu consigo fazer, olha o que eu tenho de dinheiro para investir. E olha quem eu estou trazendo de volta, é o Lucas Paquetá, um jogador que tem mercado na Europa. Seria uma cartada compatível com aquilo que o disse naquela entrevista em que ele apresentou os resultados do time ao longo do ano de 2025, falou sobre vários assuntos, cometeu um deslize, né, preciso lembrar, fez um comentário absolutamente preconceituoso, desnecessário e inapropriado a respeito de uma colega nossa. Mas já passou, mas vamos deixar claro que ele não poderia ter feito o que fez. Mas também deu algumas declarações muito importantes a respeito dos planos do Flamengo na parte orçamentária, investimento no time de futebol para os próximos anos e, assim, bem ao seu estilo, não usou palavras modestas. E a partir de agora ele tem que agir. E não faria sentido ele dizer tudo aquilo e não executar, né, esse desejo de investir muito e transformar o Flamengo num clube dominante do ponto de vista financeiro e esportivo aqui nessa região do mundo, com olhos para a expansão do clube e para uma capacidade, talvez um dia, de competir em torneios mundiais com as equipes da elite do futebol. Eu não vejo absolutamente nada de errado em sonhar em ser assim e tomar as decisões para ser assim. Se alguém me perguntar, vale um investimento de 40 milhões de euros no Lucas Paquetá? Como que eu vou dizer se vale ou não vale? Vale para o Flamengo
que tem hoje, né, uma capacidade estratosférica de investir e conhece o jogador, existe uma identidade, formado ali, já jogou pelo Flamengo, a torcida gosta dele, esse sentimento é recíproco, ele adora o clube. Hoje o Flamengo tem um elenco absolutamente estrelado, ele seria um jogador para fazer ainda mais diferença do ponto de vista técnico. Tem uma Copa do Mundo chegando, ele deve estar. Então, o conceito de valer ou não no futebol é muito, assim, eu não diria subjetivo, mas depende do ângulo que você prefere olhar. Então, eu diria que absolutamente não vale se o Flamengo não tivesse esse dinheiro, se fosse se endividar para fazer essa contratação, se corresse o risco de não pagar o salário do Lucas Paquetá, o mês passar a ter 3 meses, né, ter 90 dias, como já acontece há muito tempo em outros clubes e aconteceu há não muito tempo atrás no Flamengo. E aí eu diria não, o Flamengo não pode fazer esse movimento. Hoje, quer fazer, pode fazer, deve fazer. E eu repito a minha posição de ontem. O local em que o Flamengo está nessa discussão, nessa negociação, é um local de conforto, porque ele conta com a vontade do Paquetá não só de sair do West Ham, mas de jogar no Flamengo. E a cada dia que passa, essa vontade vai ter mais peso na negociação, talvez até no sentido de baixar o preço que o West Ham quer e aproximar o momento do retorno do Paquetá ao Flamengo. Não há a menor comparação em nenhum aspecto entre o Flamengo e o West Ham. Não são times da mesma categoria. Um está na elite da elite em termos de ambiente de futebol e pode pagar salários que até pouco tempo o futebol brasileiro não tinha como pagar. Hoje tem. E aí, quem é que pode criticar o Lucas Paquetá? Eu não vou fazer isso. A rodada adiantado para o final de semana, né? Empatou na estreia lá em Volta Redonda. Não vai ter o time principal ainda pelo Campeonato Carioca, esse jogo de amanhã. Quem traz detalhes para a gente é o Edson Viana. Fala, Edson. Olá, o Flamengo trabalhando em 2 frentes nesse início de temporada. O time sub-20 se prepara pelo campeonato estadual. A gente lembra que o Flamengo estreou na competição no último domingo, empate em 1-1 contra a Portuguesa, num jogo adiantado da 5ª rodada. Ontem, o elenco principal se reapresentou. Hoje teve atividade em 2 períodos. De manhã, avaliações e exames para ver em que estágio os jogadores estão se reapresentando e à tarde, treinamento. O Flamengo vai promover um retorno gradual do elenco principal. A ideia é contar com alguns jogadores no clássico do dia 21 contra o Vasco e aí força máxima no dia 1º de fevereiro contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil, início de temporada 2026 aí para o Flamengo, que tenta repetir o sucesso de 2025 e para isso está também tentando se reforçar. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, existe um entendimento entre o Flamengo e o Lucas Paquetá do West Ham da Inglaterra, jogador revelado aqui no Flamengo. É uma transferência muito complicada, com altos valores envolvidos. O Flamengo conta com a vontade do jogador de voltar para tentar convencer o time inglês e pretende esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de 250 milhões de reais. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa novela. Um abraço a todos. Valeu, Edson. Obrigado pelas informações. O Flamengo continua aí na força-tarefa para tentar convencer o West Ham a vender Lucas Paquetá. Vamos lá, falar em goleiro. Andrew, novo goleiro do Flamengo, chega do Gil Vicente. Informações do jogador. Conheça um pouco mais do brasileiro, que tem 24 anos, 1,89 m, começou na base do Botafogo, subiu para o profissional em 2020, mas não jogou. Aí ele foi para Portugal, no Gil Vicente, atuou pela seleção sub-23 nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Na temporada atual, né, 2025-2026, foram 17 jogos, passou 8 partidas sem sofrer gols e foram 12 sofridos. Bom, vamos lá. Temos o Rodrigo Jufo já a postos? Ainda não, mas ele vai trazer ao vivo já a chegada do jogador. Ô Elton, como que você vê essa contratação, uma opção ali para o Rossi, que fez uma temporada espetacular, mas é sempre bom ter mais uma opção, né? Sim, e o Zé Boto tinha falado sobre isso, né? Sobre a prioridade do Flamengo, as prioridades, né? Um zagueiro e um goleiro.
os dois, o Pedro Boto, o Zé Boto e o Felipe Luiz, eles foram, o nosso Pedro na cabeça, tanto Pedrinho que a gente vai falar hoje, mas eles acabaram acompanhando também o Andrew de perto, né? Lógico que isso tem um impacto diferente, até para o jogador saber que estavam ali observando ele, até para os dois também conversarem com a diretoria do Gil Vicente. É um goleiro que vem para, a princípio, né, Edu? Pelo menos parece, vai ser reserva, talvez brigue por titularidade. O Rossi, para mim, é um goleiro... Não é um goleiro incontestável, mas também não é um goleiro que você crie desconfianças ainda. Ele foi importantíssimo na temporada passada. Ele é um elemento importante desse sistema defensivo do Flamengo que funcionou muito bem. Ele assumiu a culpa, né, na semifinal, naquele jogo de ida, inclusive, de uma falha na semifinal da Libertadores, mas a gente sabe que foi importantíssimo também para a classificação do Flamengo para a decisão da competição. Mas é um goleiro jovem, é um goleiro que o Flamengo aposta também, pensando em longo prazo, e eu acho que era uma opção importante também para o Flamengo ter alguém ali de confiança caso precise fazer uma rotação, né? E vai ser necessário nessa temporada, numa temporada tão longa, de novo, né? Que o Flamengo vai ter de várias competições, competições inclusive pensando em competições bem curtinhas, né? Recopa, Supercopa, são sempre decisões, né? Jogos a mais, e tem Copa do Brasil, e tem um campeonato estadual brasileiro, pode ter de novo o Intercontinental se vencer a Libertadores, então a gente sabe que é uma temporada longa e precisa ter opções. Eu acho que é um bom reforço, a gente acompanha aqui, inclusive, né, na ESPN e no Disney Plus, o Campeonato Português, e ele tá chegando aí, né, Edu? Tá desembarcando agora no Rio de Janeiro, a gente tá vendo as imagens ao vivo. Vamos lá, Rodrigo Jufo tá acompanhando a chegada do novo jogador do Flamengo. Jufo, conta pra gente aí como tá o clima e a expectativa para esse reforço rubro-negro nesse começo de temporada, amigo. Bom, já a gente segue com o Rodrigo Jufo. Ali o Maurício Fonseca, um dos assessores de imprensa do Flamengo, recebendo o jogador, ali também alguns torcedores, faixa de maior do mundo, o pessoal se programando para receber o Andrew, novo goleiro rubro-negro, que se acompanha ao vivo aqui no Sport Center, as imagens da chegada do jogador. Claro que o torcedor rubro-negro fala, poxa, legal, mas e o Paquetá? Paquetá também na mira, né? O jogador conversou com a diretoria rubro-negra, a gente falou muito sobre ele ontem. E aí, Elton? Você acha que vê com uma possibilidade de um negócio que vai acontecer ainda? Eu vejo como possibilidade me baseando do mercado do futebol brasileiro nos últimos anos, que a gente não dá para duvidar muito do que está acontecendo, né? Principalmente nas últimas 3 temporadas. O Botafogo contratou o Almada, um jogador jovem, né? Tinha disputado Copa do Mundo, inclusive interessa ao Palmeiras, né? Um retorno aqui para o futebol brasileiro. O Flamengo repatriou vários jogadores importantes, trouxe o Saúl também, um jogador que tinha mercado ainda na Europa. O Cruzeiro, né, com essa maior contratação do futebol brasileiro, que é o Gerson, se reforça muito bem. O Palmeiras trazendo jogadores como Felipe Anderson, a contratação do Paulinho, né, investindo bastante. Então não dá para duvidar, Edu. Ainda mais o Flamengo, que anunciou no fim do ano passado a sua receita bilionária. O presidente, né, o Babi, falou sobre um mercado agressivo em 2026. Já trouxe 2 reforços jovens, né, o Vitão e o Andrew. Agora vai ter a possibilidade, tem caixa para isso, para, quem sabe, contratar o Paquetá. Seria uma contratação excelente, não só para deixar o torcedor do Flamengo empolgado, mas para aquietar também o torcedor, que quer reforços, né, Edu? Vamos ver, né? Precisa convencer o West Ham, que está ali na zona do rebaixamento. O time inglês, em princípio, não quer... Não vai falar nada do meu trocadilho? Não, eu achei nota 5. Eu vou fazer um outro para empatar o jogo. Entendi, ignorar. Entendi. Andrew, nome de príncipe, hein, novo goleiro. O príncipe da meta rubro-negra. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que já está prontinho, preparado para esse confronto, né, contra o time do Bangu logo mais em Moça Bonita, meus amigos. Flamengo que vai em busca da sua primeira vitória no Campeonato Carioca, tendo em vista que empatou com o time da Portuguesa lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
O Flamengo continua aí, ó, as suas movimentações em busca de reforços. Após a chegada, né, do goleiro André, agora o Flamengo tenta contratar Lucas Paquetá e uma reunião está agendada ainda para essa semana entre o staff do jogador e também ali os dirigentes, né, os donos do West Ham da Inglaterra, para definir o futuro de Lucas Paquetá, que vai se aproximando cada vez mais do nosso Mengão. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo. Não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Aproveita, clica também aí no botãozinho hypar para dar aquela moral. Já já tô voltando. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!